que é dois ou mais? GC é vinho velho, dois ou mais é vinho novo. É onde a gente se reúne durante a semana e eu quero falar um pouco sobre isso. O tema da minha mensagem hoje é ao Senhor, aos santos e ao mundo. Vai estar projetado aqui atrás. Gente, essa estação, ela é marcada por muita alegria. Essa estação que a gente está vivendo como igreja, porque a gente começa a viver na esfera relacional, aqui, no tete a tete, né, no humano da parada, o que a gente aprende através do nosso secreto, o que a gente aprende com Jesus, o que a gente é ministrado através de Jesus. Então é muito legal pensar que tudo que é ativo no quesito espiritual, é tudo que nós recebemos, né, numa comunhão com Deus, tudo que nós entregamos, quando nós cultuamos ao Senhor, nós entregamos algo e Ele nos devolve algo. E nós somos equipados com isso. E tudo isso é para um fim, para a gente se relacionar. E depois disso, para a gente conectar o mundo com Deus. São esses três pilares. A gente como cristão, nós vivemos essas três coisas todos os dias. A gente cultua, a gente ora, a gente lê a Bíblia. Você faz isso na sua casa? Se você não fizer, você tem que fazer. Depois disso a gente se relaciona com os santos, e os santos está falando da igreja. E depois disso a gente se relaciona com o mundo. São essas três coisas. Tem umas igrejas que são meio bitoladas, que fica só na esfera dos santos. Mas não, Jesus nos mandou lá para fora também. Então são três estações que a gente vive todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Às vezes a gente está tão preocupado com coisas teológicas, coisas tão profundas da Bíblia, quer entender tantas coisas, mas não vive o básico, não vive o elementar. E eu acho que a gente precisa saber mais do elementar e viver mais o elementar, que são coisas básicas da vida cristã. Sexta-feira de manhã eu acordei, era umas 6h50 mais ou menos, eu pulei da cama. De repente eu abri os olhos, essa mensagem estava na minha cabeça. Aí eu cheguei para a Su já fica com raiva de mim de vez em quando, porque às vezes quando Deus fala uma parada, eu me tranco num lugar e em 30 minutos eu escrevo um esboço. Daí ela fala, que raiva de você, eu demoro uma semana para fazer um esboço. Daí ela veio de manhã, ela acordou um pouquinho depois, falei, amor, agora a mensagem é plus. Nem precisou mais de meia hora, eu acordei, eu sonhei com isso e Jesus me deu dormindo. Ela, um pouco mais de raiva de você agora. Mas Jesus quer falar isso com a gente. Então, em resumo, ao Senhor, aos santos, ao mundo. Quando a gente fala ao Senhor, a gente está falando de culto. A gente está falando de reuniões dos santos. A gente está falando de intimidade no secreto. A gente está falando de relacionamento com Deus. A gente está falando de conexão com Deus. Isso quando a gente... É a primeira parte, a parte mais importante. É a conexão com o Senhor. Depois disso, a gente fala aos santos, que a gente fala das casas, de dois ou mais. A gente fala de relacionamento entre pessoas, como a gente se trata. Domingo passado nós falamos de como se repreende um ao outro, de como corrige, de como ama, de como exorta. Então fala aos santos. E ao mundo está falando de evangelismo, está falando de rua, reconciliação, mercado de trabalho, está falando de ganhar o perdido, está falando do nosso ordinário, vida na vida com aqueles lá de fora, ter misericórdia, compaixão, romper a nossa bolha de vez em quando. Na verdade, a gente sempre deveria romper, por amor aos perdidos que estão lá fora. Então a nossa vida está resumida nessas três situações. E a ideia é responder três perguntas. Qual a importância do culto ao Senhor? Qual a importância da gente se reunir em casa, se relacionar com o corpo chamado igreja? E qual a importância de olhar lá para fora e evangelizar? Trazer um equilíbrio para essas três coisas. Pode perceber, às vezes a gente é meio desequilibrado. Isso é ruim, porque às vezes a gente só quer culto. A gente só quer ser vertical, fechar os olhos e adorar Jesus. Aquela galera mais Marta, lembra de Marta e Maria? A galera mais Marta gosta de serviço. A galera mais Maria gosta de ficar aos pés de Jesus. E isso está falando do culto ao Senhor.
Mas tem um equilíbrio entre eu sair desse meu lugar secreto, vertical, de intimidade com Deus, e me relacionar com o corpo. A gente não foi chamado para ficar orando 24 horas, trancado no lugar secreto 24 horas. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar, sim, só que a gente não é monge que fica trancado dentro do monastério. Nós temos vida, e vida com a igreja, vida com os santos. Então precisa achar um equilíbrio entre aquilo que você foi transformado no lugar secreto, você precisa se relacionar com aquilo que você recebeu. Então quando você tem um culto, quando você cultua, quando você adora Jesus, quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a receber de Jesus um caráter transformado, é para viver com esse caráter transformado. Não sei se você conhece algum cristão que vai para culto todo domingo e continua o mesmo cara esquisito, tratando mal as pessoas, não se relacionando bem, estúpido no trânsito. Esse é o calo de alguns ainda, né? Tudo bem. Mas não tem transformação. Tem que ter transformação de se relacionar com Deus. Senão não faz sentido. E essa transformação é evidente quando a gente vive junto. Quando a gente está um perto do outro. E aí tem uma outra galera ainda, que aí, quando achou esse lugar bom de congregar, nossa, que maravilha. Agora eu estou dentro da igreja dos sonhos. Agora ninguém mais passa a perna em ninguém. Agora ninguém mais engana, ninguém mais deve, ninguém mais faz bullying comigo. Se enganou, porque na Poema não, bullying é a nossa sexta linguagem do amor. Mas agora todo mundo me respeita e aí você quer ficar para sempre dentro daquela bolha chamada igreja. Mas tem um objetivo de Jesus tratar a igreja, equipar a igreja, para a igreja ir lá fora evangelizar. E atrás dos perdidos tem uma missão para essa igreja. Então é ao Senhor, santos, ao mundo. Consegue entender? Vamos equalizar isso nessa noite? Topa? Diz amém. Diz, eu estou feliz. Diz para todo mundo que está ao redor, eu estou feliz. Vocês estão muito brabos hoje, gente, pelo amor de Deus. Eu vou chamar de volta o louvor, o Ricardo. Vamos lá, ao Senhor. Quando eu falo ao Senhor é o quê? Vertical. Conexão com Deus. Culto. A gente está falando tanto de GC? Não. De 2 ou mais, de casas, que daqui a pouco a galera esquece a necessidade do culto. Então a gente precisa equilibrar isso. Não sei se você já se perguntou, por que a gente faz culto todo domingo? Às vezes é um automático, domingo tem que ir pro culto. E já está tão automático que você esquece o motivo pelo qual a gente faz culto. Parou para pensar? Qual o objetivo da gente se reunir aqui todo domingo? Isso que a gente não faz culto durante a semana. Qual o motivo de eu sair da minha casa num domingo à noite, que eu podia estar bem tranquilo, e vir aqui? Salmo 122:1 fala assim: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Quando o salmista fala isso, eles tinham que viajar dias para prestar um culto ao Senhor. Então, amigos, quando a gente fala de culto, a gente está falando do ambiente que tem que ser alegre, um ambiente que vai trazer salvação, um ambiente que vai trazer esperança para o perdido, um ambiente de alegria e felicidade. Afinal de contas, quais são os motivos pelos quais você cultua Deus? Para pensar. Você tem essa resposta? Você fica empolgado, assim, ó, hoje é dia de culto. Ou é estressante vir para o culto? Eu sei que às vezes quando a gente tem um monte de filho em casa é estressante, até todo mundo ficar pronto e você chegar no culto. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Qual que é a alegria que a gente tem para chegar diante de Deus e celebrar e cultuar? É muito importante nós cristãos entendermos isso. O motivo pelo qual a gente cultua. O motivo pelo qual a gente levanta as mãos. O motivo pelo qual a gente abre a nossa Bíblia aqui
e é ministrado pelo Senhor através da palavra, o motivo pelo qual a gente tem uma banda incrível e a gente adora junto, canta louvores. Então, amigos, o nosso coração precisa queimar por isso. Se a gente não estiver celebrando por um culto, se a gente não estiver alegre em vir à casa do Senhor, tem alguma coisa errada. Eu sei que tem dias e dias, eu sei que tem estações e estações, tem dificuldades que nós passamos, então a gente faz uma força. Mas, lembre-se, a gente está indo para a igreja para cultuar a Deus. A gente não está aqui para aplicar o ISO na igreja, para ficar olhando, o cara desafinou, aquele pregador não sei o quê. É lógico que o mínimo de critério a gente tem, não vai aceitar heresia. Fica ligado, se eu te falar uma besteira, vai para as escrituras e depois vem falar comigo, porque eu estou errado em falar isso. Agora a gente não está aqui para ficar julgando e criterioso com tanta coisa. A gente está aqui para celebrar o nome de Jesus. A gente está aqui para celebrar o que Jesus fez pela nossa vida, pela salvação que recebemos, pela transformação, por eu ter nascido de novo, por eu ter saído de uma condenação que é eterna e eternamente ficar com Jesus. Isso já começou. Então você tem motivo para celebrar? Por isso que eu estou achando vocês brabos hoje. Não sei porquê. Vocês deviam estar sorrindo mais. Ó. Aleluia. Um cristão saudável é alegre, não rabugento. Um cristão saudável é feliz. Alguém que foi encontrado pelo amor de Jesus sorri. Não tem essa cara de rabugento aí. Não posso apontar para ninguém agora. Eu não vou ser mais rabugento. Fala. Porque o amor de Jesus me pegou. Aleluia, cara. Vamos lá, alguém. Ao Senhor, lembra? A gente está aqui na igreja, ao Senhor. A gente está aqui para celebrar o Senhor. Salmo 95, verso 1 fala assim, ó: venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Verso 6. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Você tem motivo para ser alegre? Amigos, o Evangelho é uma jornada de alegria, um culto, é uma celebração ao Deus que nos salvou. O culto é uma prestação de culto a esse Deus, Ele merece isso. Nós não precisamos de culto, mas Ele precisa ser cultuado. Então nós cultuamos a Ele. O culto não é para homens, o culto é para Deus. A centralidade de um culto é Jesus, e se Jesus estiver, a gente está feliz. Então alguém sentiu Jesus essa noite aqui? Alguém discerniu a presença de Jesus aqui hoje à noite? Então você precisa corresponder à presença de Jesus, não ao pregador. Então corresponde à presença de Jesus. A Patrícia está entendendo. Aleluia. Ó. Aleluia. São 5 coisas que não pode faltar no culto, segundo esse texto. Louvor. E louvemos a Deus. Sabe o significado da palavra louvor? Grito. Viu? Dar um grito retumbante de alegria, de exaltação ou de tristeza. Sabe por que às vezes as pessoas são libertas e elas gritam? Porque elas estão sendo libertas, elas estão sendo tocadas por Jesus. Está sendo arrancado algo dela que faz mal. Sabe por que quando a gente está feliz a gente dá grito? Porque a gente está feliz, porque a gente está alegre. E esse é o louvor que Deus espera daquelas criaturas que Ele criou, que hoje são filhos. Por isso, quando a gente tem um ministério de louvor, não é para a gente ficar ali olhando a banda tocar, é para a gente adorar junto com o ministério de louvor e Deus ser exaltado nesse lugar.
Essa é a ideia de um culto, da celebração. É para isso que você vem domingo à noite na igreja. Então louvemos a Deus com alegria, cantamos com alegria a rocha que nos salva, lembra da salvação. Aí ele fala, vamos comparecer diante do Senhor com ação de graça. Está falando de oferta. Está falando de uma ação nossa. Não existe culto sem oferta a Deus. A oferta pode ser o seu coração contrito. A oferta pode ser você trazer coisas ao Senhor. Antigamente, no Antigo Testamento, todo culto tinha um sacrifício. Hoje o sacrifício é vivo, é eu estar ali, conectado. Então precisa ter entrega, precisa ter oferta, precisa ter ação de graça. E tudo isso no meio de alegres hinos de louvor. Então às vezes a gente, viciado em igreja, worship. Aí quando começa assim aquele ambiente assim meio sombrio, com fumaça. Aí você fecha, nossa, daí você sente um arrepio. Por que você não sente? Não parecia um gato, não. Não faço, nunca mais. Por que a gente não sente a mesma presença na celebração? A gente precisa treinar, nos treinar. Então tem que ter louvor, tem que ter ação de graça, tem que ter alegria, tem que ter devoção. Verso 6 fala que eles vinham e ficavam ajoelhados diante do Senhor. Tem hora que a gente pula, tem hora que a gente celebra, tem hora que a gente vem com oferta de graça, tem hora que a gente fecha o olho, tem hora que a gente cai no chão e desaba. Tem hora que a gente venera, se ajoelha, se prostra diante de Deus. Isso não está falando de um ato que é externo, isso está falando de você se render a Jesus. Está entendendo o culto? Por que você vem na igreja domingo à noite? A Adi estava aqui ministrando e tentando ministrar para todo mundo. Tem liberdade nesse lugar, tem liberdade. Ela já estava vendo uma liberdade que a gente precisa ter num culto. Quando Jesus está, nós somos livres para manifestar, para corresponder à presença de Jesus, ao Senhor. Vamos lá, alguém? Alguém está entendendo? E por último, o que tem que ter num culto? O pastor, só que não sou eu. Verso 7. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia. Somos o rebanho do qual Ele cuida. Então se tiver louvor, se tiver ação de graça, se tiver alegria, se tiver devoção, quem aparece? O pastor dos pastores, Jesus. E quando Ele aparece, a gente começa tudo de novo, com louvor, ação de graça, devoção, ranho, alegria, tristeza, revolta porque você é ruim, pecador, aquela coisa. Esse é um culto. Bem-vindo à igreja. Se você acha que a igreja é um lugar normal, não tá certo, não é um lugar normal. Quando Jesus aparece, tudo fica anormal. Ninguém está entendendo. Agora sim. No verso 7, em outra versão, fala assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Ovelhas da sua mão. Presta atenção, irmão. Se você não entendeu nada até aqui, entenda que você é ovelha na mão de Jesus. Você tem o pasto de Jesus e você é cuidado por um pastor que não erra e não falha. Ovelha da mão de Jesus. Meu Deus. Então estou te convidando, não para assistir um culto. Eu estou te convidando para fazer parte de um culto. Nunca mais, em nome de Jesus, venha assistir um culto. Jesus não quer espectadores, Jesus quer participantes do culto. Jesus quer todo mundo conectado com Ele no culto. Cara, o culto não deveria ser um lugar que a gente faz força. Um pregador ou um ministro de louvor, ou alguém faz força, ou alguém que vai ministrar oferta, não. Deveria ser uma reação. Se a gente entender que a presença de Jesus está, a gente vai reagir a ela. E reagir com uma entrega, vai reagir com devoção. Uns vão gritar, outros vão ficar quietos, outros vão chorar, outros vão pular. Cara, é uma expressão aí, é individual, subjetiva do seu coração. Mas você precisa responder à presença de Jesus se Ele tiver. E Jesus está aqui hoje.
Então não é a banda, não é o pastor, não são os voluntários que fazem o culto. Por mais que a gente ajude a fazer esse culto, mas sabe quem faz o culto? Você, a igreja. Domingo que vem, quando você estiver se arrumando em casa para vir, pensa, eu estou indo fazer um culto para Deus. Por que é só o pastor, o louvor e os voluntários e os caras da mídia que fazem o culto? Não é. Tem essa consciência, irmão. Jesus quer um povo que cultua Ele. E se você entender isso, você vai começar a receber coisas diferentes no culto. Você vai sair cheio de um culto. Como participar desse culto, então? Vamos comparecer diante dele. No verso 2 ali do Salmo 95. Não é cinema, não é estátua. Às vezes no culto a gente fica assim, o que vai acontecer agora? Ou numa celebração, ou alguém tá chorando, uma manifestação de Deus, um dom do Espírito. Cara, tenta discernir aquilo e mergulhar naquilo. Tenta conectar com aquele ambiente. Eu não sei se você percebeu, mas tem culto que Jesus, ele se manifesta de uma maneira, tem outro culto que ele se manifesta de outra maneira. Tem cultos e cultos. Mas desde que a gente descer na presença de Deus que vem, nós precisamos aprender a responder a isso. Olha só, em Lucas 4,16 fala que Jesus frequentava a sinagoga. A sinagoga era o templo da época, como era de costume, esse texto fala. Jesus era acostumado a frequentar esse tipo de lugar. A igreja de Atos, em Atos 2,46, fala que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo louvando a Deus. Todos os dias tinha culto. Então, para aqueles que reclamam que tem um culto por semana, vai para a igreja de Atos para você ver. Tinha culto todo dia. Eu não acho certo fazer culto todo dia, porque nós temos que se relacionar com o corpo e ganhar o mundo. Mas eu acho certo a gente treinar o nosso coração para fazer pelo menos um culto por semana, ou 2, ou 3. Agora, o culto não é só isso aqui. Você pode fazer um culto a Deus em casa. E você deveria fazer. Você deveria reunir a sua família e fazer um culto. Quando? Não sei. Se você entende que Deus quer um culto de você, você vai dar um jeito. Você não vai depender de alguém para fazer um culto. Nossa, o que será que o pastor vai pregar hoje? O seu desespero devia ser assim, o que Jesus está falando hoje? Às vezes, é sério, e é um desabafo do meu coração. Às vezes a gente se coloca até no lugar de Moisés porque o povo está preguiçoso de subir a montanha para ouvir Jesus. Onde a ideia é que todos nós vamos para esse lugar que se chama lugar secreto, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E a gente vai ouvir uma coisa dele. Então a gente chega nesse culto todos equipados, porque ouvimos no secreto o Senhor. E aí a gente junto vai oferecer um culto. Você já pensou como seria esse culto? Eu ainda estou esperando esse culto acontecer. Mas às vezes é frustrante, porque você cava no Senhor, busca no Senhor uma direção e entrega. Ok, isso é legal, mas eu queria ver todo mundo recebendo essas palavras de Jesus. Eu queria ver todo mundo cavando nas Escrituras. Eu queria chegar aqui e ser ministrado e não ministrar, de verdade. Eu queria que mais pessoas tivessem palavras frescas de Deus. Jesus está chamando todo mundo para esse lugar. Agora responda isso. Meu Deus, era para ser um culto de alegria. Nem sei porque eu falei isso. Hebreus 10:24 fala assim: importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja. Ou não deixemos de congregar-nos, segundo o costume de alguns que deixaram. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. O congregar aqui, o reunir como igreja, está falando de uma reunião, de uma assembleia, está falando de um culto, está falando de uma celebração. Então não deixe de fazer isso. Você entendeu? Amém? Gente, culto não é uma programação da igreja. Culto é uma expressão de um povo que ama a Deus.
Guarda isso no seu coração. O culto não é checklist de domingo que eu tenho que fazer. O culto é quando um povo, uma igreja entende que Jesus merece ser adorado, cultuado, louvado, revenerado. Então essa igreja vai expressar isso a Deus. E o culto não acaba domingo à noite. Sabia que o culto não acaba daqui a pouco? Romanos 12:1 fala assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tem um culto, uma celebração, mas a gente sai daqui prestando culto a Deus, todo momento. E aí, a sua vida é um culto ou não é um culto? Seu estilo de vida é um culto a Deus? Cara, Adão e Eva, eles cultivavam o jardim. Deus criou Adão e Eva para cultivar o jardim, cuidando do jardim. A mesma raiz da palavra de culto é o cultivo. Cuidando do jardim, eles cultuavam a Deus. Então não quer dizer que é só uma celebração. O culto a Deus é um sacrifício, é uma entrega consciente. Então isso é o Senhor. Está comigo? Aleluia. Mas nos cultos a gente está falando com multidão, está falando com um monte de gente. O Sermão da Montanha foi um culto, Mateus 5. Quando Jesus subiu a montanha, ele teve compaixão da multidão e ele começou a pregar. E várias situações, depois você vai ver Jesus à beira do mar, ele entra no barco e aquela multidão está ouvindo as palavras de Jesus, é culto. Depois na festa ele faz isso. Aí Pedro, em algum momento em Atos, ele se levanta, 5.000 pessoas, multidão, culto, celebração, todo mundo falando em língua, aquela loucura maravilhosa, que eu gosto, você também deveria gostar. Depois Paulo faz isso diversas vezes, eu posso citar vários versículos, e tudo está falando de multidão, de culto ao Senhor. Entendeu pelo qual a gente vem aqui domingo à noite? Amém? Então vamos falar os santos agora. Depois de prestar um culto, depois do lugar secreto, depois da conexão com Deus, você sai para viver igreja, viver 2 ou mais. Todo mundo que entendeu isso já vai santo pro 2 ou mais. Não vai ter nenhuma briga no 2 ou mais, nenhum desentendimento. Todo mundo tá crente, brilhando a face, saindo da montanha, igual Moisés, lembra? Brilhando a face com a presença de Jesus. Só que não, né? Só que não. Essa parte é mais difícil. Ao Senhor, aos santos. E quando eu falo santos aqui, irmãos, com todo respeito, a gente não está falando de São Pedro, Santo, me ajuda aí, Santo Antônio. Santos, quando a Bíblia fala dos santos, ela está falando da igreja. Todos aqueles que foram santificados por Jesus. O relacionamento não é com estátua e imagem, o relacionamento são com santos, pessoas que foram santificadas. Tem noção disso? Influeiros. Você já pensou? Você quer namorar com uma menina e você comer lanchinho antes da hora? É você ferir uma menina que é santa em Deus? E você vai se ferir porque Deus quer te fazer santo? Você já pensou nisso? Olha para que nível vai a nossa comunhão como igreja. Se nós lembrarmos que nós somos santos e santificados por Deus, o nível de respeito, o nível de honra uns com os outros. Vai ter alguém enganando alguém? Vai ter alguém roubando alguém? Vai ter alguém abusando de alguém? Não vai, porque nós nos respeitamos porque somos santos em Deus. Todos têm o mesmo Pai, todos nasceram de novo, são filhos de Deus. O que nós somos? Irmãos. Só que irmão briga, né? Fica tão familiar que fecha o pau, discorda. Mas no final do dia o que tem que fazer? Pedir perdão, viver junto. Esse é o relacionamento horizontal. Por isso que Jesus quer tratar o nosso caráter, nos tratar intimamente, para a gente se suportar em amor. Se suportem em amor. E às vezes o suporte é de suporte, de eu segurar alguma coisa, né? Elevar alguma coisa, sou um suporte. Mas às vezes é suportar de suportar mesmo, de não aguentar mais. Só eu? Desculpa.
Às vezes eu preciso suportar algumas ovelhas. Gente, cristão vive com cristão. Quem se converteu achou seu bando. Se tornou ovelha, vai andar com quem? Com ovelha. É ou não é? Então por um tempo a gente se desconecta de tudo lá de fora e começa a fazer bé. E aí, tudo bem, irmão? Bé. Conhece desses crentes chato? Ô irmão, como é que foi? Bé. Não sabe falar outra coisa a não ser Deus, reino de Deus, Jesus salva e aleluia. É o primeiro amor. Bé. Ovelha. Daqui a pouco a ovelha fica madura. Mas nós aceitamos a Jesus, então nós temos o mesmo Pai e nós entramos para a mesma família espiritual. Quando nós falamos de família espiritual é porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Somos irmãos, somos uma grande família que temos um Pai chamado Jesus. Então nós somos reconciliados com Deus, somos inseridos num corpo e somos chamados de igreja. Aí Hebreus fala assim, o autor a Hebreus, em Hebreus 10, 24, e consideremos-nos uns aos outros, considerar um ao outro, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O incentivo uns aos outros é, ama o outro, cede um pouquinho mais, perdoa, se suporta. E depois disso o incentivo é, faça boas obras, sai dessas coisinhas que você está fazendo errado, faz coisas melhores. Não deixemos de reunir-nos como igreja, que é o culto, como alguns já fizeram, mas fiquem encorajando uns aos outros. O mesmo texto que a gente leu antes. Encorajar é uma mão de via dupla. Eu te encorajo, você me encoraja, porque o dia mal vai chegar para mim, o dia mal vai chegar para você, e a gente vai nos incentivar ao amor, às boas práticas e no encorajamento. A igreja de Atos vivia assim, Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles viviam junto a essa intensidade. Então quando eu estou falando de aos santos, eu estou falando de 2 ou mais. Eu estou falando da gente viver igreja. Eu estou falando da gente se conectar com uma igreja de verdade. Estou falando das reuniões nas casas. Estou falando da gente viver, simplesmente. E é tão maravilhoso a gente entender isso. A gente tem um corpo para pertencer. A gente tem uma família para pertencer. A gente tem uma casa. Se der tudo errado, a gente vai almoçar na sua casa. E você vai almoçar na nossa. Sei lá o que vai acontecer daqui para frente. Olha quantas casas a gente tem aqui. Olha ao redor. É esse sentimento de pertencimento. Cara, eu tenho uma família. Pode qualquer coisa acontecer, eu sei para quem ligar. Você tem essas pessoas? Você tem que ter. Essa é a igreja. É tão legal isso. Por exemplo, a gente vive isso muito dentro de Poema. A gente vai para qualquer Poema, tem quase 20 Poemas, em qualquer lugar a gente tem uma casa. É impressionante. Qualquer lugar do Brasil tem uma casa para ficar. Porque tem alguém da família espiritual. E não deveria ser só Poema, deveria ser na comunhão dos santos, do reino de Deus. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Vamos lá. Então fala, minha casa é sua casa. O Nils não falou nada agora. Ele está pedindo autorização para a Mai, para saber se a casa dele é a nossa casa. Vamos ser líder de 2 ou mais agora, gente. Vamos lá. A casa deles é a nossa casa agora. Eu podia falar isso hoje? Ah, então tá bom. Vou falar os outros também daqui a pouco. Gente, Deus não nos chamou só para frequentar cultos. Por mais que a gente ama um culto, a gente tem ciricutico por culto. Vai ter culto? Vamos estar lá. Mas Deus nos chamou para ser igreja nas casas, para viver junto com os irmãos, para se suportar, para se amar, para se afiar, abrir a geladeira. 1 João 4,20 fala assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Essa é a essência da igreja. Então você faz força para amar de vez em quando. Continua fazendo força para amar. Daqui a pouco esse amor é verdadeiro no seu coração.
Gálatas 6:10 fala, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, aos da mesma família espiritual. Então a gente tem que fazer o bem a todos, mas especialmente a quem? Quem está aí do seu lado, do cuidado, do amor, da exortação, de andar junto. E olha que interessante, quando a gente está falando aos santos, ao Senhor, aos santos, a gente está falando não de uma estratégia que a Poema usa para aumentar a igreja, nada a ver. A gente está copiando a igreja de Atos. A estratégia que Jesus fundou é a igreja nas casas. A gente vê ele frequentemente em grandes cultos, em grandes multidões. Mas deixa eu ler uns textos com você, para você entender. Romanos 16:3. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, ele fala assim, ó: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Tinha uma igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Colossenses 4:15 fala assim, Paulo escrevendo aos Colossenses: saúde os irmãos da Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Filemão 1:1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo já estava andando com ele. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Olha quantas igrejas tinham nas casas. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Está entendendo como essa era uma estratégia de Jesus para fundar a igreja dele? Então, quando a gente fala de 2 ou mais, a gente está copiando a igreja de Atos. A gente está sendo igreja fora da igreja. A gente está sendo igreja fora dos templos. Você quer viver isso? Abra sua casa. Aleluia. Passa essa lista de anfitriões depois do culto, de 2 ou mais. Gente, Poema, igreja, vou falar da Poema. Ela nunca nasceu em prédios. Ela nunca nasceu numa estrutura. Todas elas nasceram em casas. Há quase 9 anos atrás, eu e a Su nos conectamos com a Poema, e a Poema de Timbó começou na nossa casa. Há 4, 5 anos atrás, mais ou menos, a Poema de Blumenau começou na casa do Gu e da Dani, que são hoje professores, líderes do ministério do Kids. A gente vinha para Blumenau fazer GC na casa deles, ele acabou de aparecer lá atrás. Ó. A gente fazia GC na casa deles, então a Poema Blumenau nasceu numa casa. A Poema Brusque nasceu na casa do Mateus e da Lívia. Quando viu, tinha um monte de ovelha ao redor deles. Bé, 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 bé. E aí agora você tem que ser pastor, porque tem um monte de ovelha já. E aí? Então o seu GC, o seu 2 ou mais, pode ser uma igreja. Na verdade, é uma igreja, é uma extensão da igreja. Entenda isso. Tudo que Deus faz começa nesse lugar de unidade, comunhão, andar junto, relacionamento. Então não fuja disso, em nome de Jesus. Atos 5:42 fala assim, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Você tem que desfrutar disso. Na igreja, no templo, nas casas. Você precisa viver esse nível de igreja. E eu queria honrar os anfitriões, depois a gente tem que orar por todos eles, né? Os líderes de GC, os anfitriões, a gente vai ter 17 GCs? 17 GCs a partir dessas... Tá todo mundo ligado, viu? A gente vai ter 17, 2 ou mais, aleluia, glória a Deus por isso. E assim o evangelho vai crescendo. Deixa eu ver o que mais. Então, vamos partir para o mundo agora, ao Senhor, aos santos e ao mundo. Quando ficou bem confortável viver os santos, quando ficou bem legal, você achou a igreja que você queria, nossa, que legal, tá junto com a galera.
Que legal esse nível de intimidade. Nossa, o meu 2 ou mais, parece que a gente é uma família, todo mundo sabe todo mundo. Não no sentido ruim, pejorativo, mas todo mundo ajuda todo mundo, confessa o coração. Estou sabendo que ontem aconteceu um avivamento no 2 ou mais aqui, do Influa. Todo mundo rasgou o coração, Deus curou um monte de gente absurdamente. Então, cara, é um nível de comunhão animal, um lugar que você não quer sair nunca mais. Aí você tem que entender que a igreja é o mundo. Quando fica tudo muito confortável, fica ligado, Jesus está preparando uma cilada para você. Brincadeira, mas é mais ou menos isso. A gente tem que começar a entender a missão da igreja. Ao Senhor, aos santos. Você acha que Jesus vai equipar um povo para nada? Cara, às vezes a gente é tão viciado em culto, igreja, gente de igreja, uma bolha, que a gente começa a aplicar o padrão ISO. Ah, podia ser melhor a palavra do pastor. Nossa, a menina do louvor nem cantou direito. O voluntário me tratou mal. Nossa, e começa a ver um monte de coisa errada. Ô gente, vamos olhar para fora e ver quem precisa de Jesus. Então agora eu já estou falando ao mundo. A gente fica crente velho, chato, teológico, seco, frio. Fala, cara, eu odeio crente, esses aí. Então chega uma hora, sabe porco espinho? Porco espinho, ele solta espinho, né? Então eles estão tudo juntos se aquecendo. Mas se eles chegam muito junto, o que acontece? Eles se espetam. É mais ou menos nós. Às vezes tem muito cacique para pouca oca. Às vezes tem muito crente para uma igreja pequena. Tem muito pastor num lugar só. Tem muito líder bom num lugar só. Sabe o que Jesus faz? Assim, ó. Pam, espalha todo mundo. Um para cada canto da cidade. 1, 2 ou mais em cada lugar. Vai abrir ponto de pregação. Ah, não acontece isso na nossa igreja. Aconteceu com Pedro e Paulo, os 2 maiores do Novo Testamento. Fecharam o pau. Foi um para cada lado. Um foi pregar para gentil, o outro para judeu. Para povos diferentes. Você acha que não vai acontecer com a gente? Fala o mundo. Quando Estevão foi apedrejado, você lembra dessa situação? Foi um marco inicial para o evangelho ser difundido em toda a terra. Porque os cristãos ficaram com medo de serem mortos. O que eles fizeram? Casa. E aí ia foguinho para tudo quanto é lado. E assim o mundo inteiro ficou sabendo do evangelho. Olha que interessante. Será que a gente precisa apedrejar alguém para Deus te mandar pregar o evangelho? Algum voluntário aqui? Brincadeira, a gente não faz essas coisas aqui na igreja. Relaxe. Ao mundo, ao Senhor, aos santos e ao mundo. A gente não vai ficar para sempre aqui dentro. Cara, entenda isso. Jesus nos equipa. Jesus nos transforma. Jesus nos lapida para nos enviar. Jesus passou 3 anos e meio com seus discípulos para enviar. Quando eles começaram a falar, pô, Jesus, agora a gente está bem. Puf, ele some. Daí ele manda o Espírito. Ele fala, agora vocês preguem e ganhem a nação. Ganha o mundo, não a nação. Então, amigos, vamos entender que Jesus está nos fazendo uma poderosa igreja para nos enviar. Enviar para onde? Para a África? Quem sabe você vai para lá, mas começa com o vizinho. Começa com quem está cruzando todo dia no seu trabalho. Existe um envio da parte de Deus. Tem que ter um equilíbrio entre essas 3 coisas. É ao Senhor, aos santos e ao mundo. Você está entendendo essa mensagem? Chega uma hora que aqui dentro fica chato. E não é porque as coisas estão erradas. E não é porque... Não, é porque Jesus está te tocando para ganhar pessoas. Esses dias foi muito legal. Um líder de 2 ou mais mandou para mim. Cara, eu descobri que eu não tenho problema na vida. Eu falei, como assim, cara? Eu tô cuidando de um monte de gente no meu 2 ou mais. Lá tem problema. Daí eu falei, tava muito confortável a sua vida, irmão. Vai cuidar de gente para você ver. Para você ter coisa para se preocupar. Aí a gente vai deixar de ser um crente chato, azedo, velho. Que fica discutindo um monte de coisa e vai ganhar vidas. Essa é a ênfase do evangelho. Você acha mesmo que os discípulos passavam num ISO 9000 para ser pregadores do evangelho? Você acha mesmo
que Pedro, aos 47 do segundo tempo, nega Jesus 3 vezes. E depois de 40 dias Jesus volta. E ele em 40 dias mudou completamente? Não, ele foi usado do jeito que ele era. Mas tinha uma coisa que queimava dentro do peito dele. Quando ele olha para Jesus, Jesus fala: cara, você me ama, você me ama, você me ama? Ele fala: sabes que eu te amo? E ele é curado do erro que ele tinha feito. E aí Jesus fala o quê? Então apacenta minhas ovelhas. Então vai pregar o evangelho. Então, irmão, não espere estar pronto. Não espere alguma coisa cair do céu. Cumpra o ID de Jesus. Faça a parte que Jesus tem para você. É para isso que você está aqui no culto. Você está feliz ainda? Mateus 10, verso 11. Fala assim: quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queiram recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa, até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. Duro isso, né? E se alguma casa ou cidade, as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra, que era aquela cidade que Deus destruiu com fogo, do que daquela cidade. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras, mas sem maldade como as pombas. Amigos, esse é um dos envios de Jesus, daqueles discípulos. Fica esperto. Jesus está te preparando para ser astuto como uma serpente, mas ter o coração sem maldade como uma pomba. Um coração como de criança. Mas fique esperto, Jesus vai te mandar no meio de lobos como ovelha. Às vezes os lobos vão estar muito devoradores. Você vai responder assim: bé. Aí o lobo vai embora. E se o lobo quiser te atacar, sacude o pó da sua sandália, vai procurar outra casa. Vai falar do amor de Jesus para quem precisa. Tem um monte de lobo que precisa se tornar ovelha e a gente está aqui brigando entre ovelha. Meu Deus do céu. As ovelhas tosam o pelo e bate uma cabeça na outra. Não faz essas coisas, cara. Vai lá para fora, ganha os lobos para Jesus. Nós vamos ser mandados, enviados. E essa é a missão da igreja. Ovelha no meio de lobo. A gente não foi salvo para ficar o resto da vida brigando dentro da igreja. Ou discutindo. Ou até se dando bem. A gente foi salvo para salvar. A gente foi reconciliado para reconciliar. Gente, a igreja é a expressão visível de Deus para o mundo. Nós precisamos ser essa igreja. Esse mundo ainda não viu Jesus. Esse mundo ainda não conheceu Jesus. Então está na hora da gente ir lá fora e mostrar o que é ser igreja. Está na hora de você no seu trabalho mostrar o que é ser um cristão. Está na hora da gente sair daqui com um sorriso no rosto, falando: eu conheci alguém que me deu água e essa água matou minha sede para sempre. Ele curou a minha vida, ele transformou a minha casa. Você precisa conhecer esse Jesus, a mulher do poço, lembra? E ela volta com a cidade inteira. É o envio. É por isso que você está aqui. É por isso que Jesus te salvou. 2 Coríntios 3, e eu vou terminar. Se o louvor quiser vir aí. Fala assim, ó. Verso 1. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Gente, às vezes tem umas igrejas que exigem carta de recomendação. Quando vem um crente de outra igreja para uma outra igreja, tem que vir com uma carta de recomendação pastoral. Paulo está falando aqui, será que a gente vai ter que exigir carta? Será que a gente vai ter que fazer carta? Espera aí.
No verso 2 ele fala assim, nada contra quem faz, tá, gente? Não é uma crítica. Verso 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Presta atenção nessas palavras. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedras, mas em coração humanos. Sabe o que Paulo está falando aqui? Nós não precisamos de uma carta de recomendação de homens. Vocês são uma carta que o mundo vai ler. Eu estou enviando vocês lá para fora. E a partir do momento que as pessoas lá de fora lerem quem vocês são, elas vão se apaixonar por Jesus. Porque vocês estão refletindo Jesus na vida de vocês. Sem pregar, sem falar. A sua vida é a pregação. O seu trabalho é a pregação. O seu dom é a pregação. Gente, vamos lá. Você está entendendo isso? Nós somos cartas lidas lá fora. Isso está falando ao mundo. Às vezes a gente fica aqui dentro tanto tempo, um lendo o outro, um lendo o outro, um lendo o outro. Cara, na verdade, nós deveríamos estar lá fora para as pessoas nos lerem. Para as pessoas verem o que Jesus fez em nós. Mas Cris, eu não sou líder, eu não sou pastor, mas eu não... Cara, não interessa. Se o amor de Jesus pegou você e começou a transformar você, você tem uma poderosa mensagem para pregar lá fora. Eu fui salvo, eu fui liberto. Você precisa ser salvo e liberto. Se esse coração queimar dentro de você, cara, você vai amar vidas. Você vai ficar desesperado para sair do culto. Não só mais desesperado para vir para o culto. A gente fica desesperado para o culto. A gente fica desesperado. E desesperado é uma palavra boa nessa entonação, tá? A gente fica ansioso, feliz em participar do 2 ou mais, mas a gente deveria ficar também tão feliz para ganhar uma alma. Para a missão que Deus deu. Quem está entendendo? É muito bom o que Jesus fez para nós, para ficar em nós. É muito bom ter sido tocado por Jesus e cara, e ficar com isso pra gente, cara, é muito egoísmo da nossa parte. Então nós vivemos para o mundo. Nós não vivemos com a prática do mundo. Nós vivemos com a prática de ovelhas no mundo. Isso faz com que a gente não fique crente bitolado, que só fica respondendo bé. Você tem que entender um pouco de política. Você tem que entender um pouquinho de economia. Você até pode assistir jogo do Neymar. Pode, é legal. A gente vai fazer Copa na igreja, inclusive. Vai ser bem legal. Então você está convidado. Você pode ir no cinema assistir um filme. Você vai no restaurante. Você não é um ET. Você é uma ovelha no meio de lobos. Mas no meio desse procedimento, no meio desses dias, no meio das coisas que você faz, alguns vão ter que olhar para as pessoas e fazer pé. Você ainda sai um palavrão, você ainda sai raiva, você ainda tem muito medo, você tem que praticar assim, bé. Essa semana faz um teste. Toda vez que uma coisa ruim querer sair de você, pega o WhatsApp e manda para o seu líder de 2 ou mais, bé. Tá combinado? Domingo que vem a gente play aqui. Bé, 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 bé. Portanto, vão e façam discípulos pregando em todas as nações. Se você encontrou Jesus, leva Jesus daqui para fora em nome de Jesus. Colossenses 4:5, eu termino com isso. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável, bé, temperado com sal, bé, para que saibam como responder a cada um. Aproveite toda oportunidade para falar do amor de Jesus. Concluindo, ao Senhor, aos santos, ao mundo.
Seu devocional é a parte essencial do seu dia, para você conectar com o alto, conectar com Jesus. É o seu culto diário. Leitura da Bíblia, oração, intimidade com Deus. Dali você já sai bem mais manso. Próximo passo. Talvez você vai se conectar com alguém do corpo, com a sua esposa, seu namorado, seu amigo. Terceiro passo do dia. Você entende que você tem uma missão. No final do dia você conecta de novo com o Senhor. Na verdade, você nunca desconecta do Senhor. Tá entendendo? E daqui a pouco a gente está junto, a gente celebra Jesus. E daqui a pouco a gente se treta e a gente se exorta, se corrige, se perdoa. E daqui a pouco a gente entende que a gente tem uma missão. Essa é a igreja. É para isso que Jesus está convidando a gente a fazer parte. Amém? Amém, amém. Bebé. Vocês têm que ser mais felizes, gente. Vocês nunca mais vão esquecer do Bé. A hora que um irmão querer brigar comigo, eu vou olhar para ele e falar: Bé.